Olá, muito bem-vindos ao Leveza de Ser, eu sou a Camila. Eu estava refletindo sobre algumas coisas, sobre milagres e sobre fé, e sobre como a espiritualidade se manifesta na nossa vida terrena através de muitos milagres. Abri um pouquinho a janela. Ontem eu estava numa sessão de terapia com uma paciente linda, maravilhosa, e veio muitas reflexões sobre a questão da fé e do milagre, né? Primeira coisa, eu não sei se eu tô me comunicando, com quem eu tô me comunicando de fato, o que você acredita, quais são suas crenças. As nossas crenças, muitas vezes, gente, determinam o nosso caminho aqui na jornada terrena. Então, por isso que a gente deve sempre refletir, né? Tanto as crenças que a gente carrega de maneira negativa, limitadoras, restritivas, quanto crenças ligadas à fé, que nos ajudam a continuar, a olhar para o melhor, a manter a chama do espírito, da esperança acesa dentro de nós. A primeira coisa, eu estava até comentando ontem, eu acredito que, como até uma frase de Albert Einstein fala, né, um pisciano, por sinal, só existem duas formas de viver a vida: acreditar que não existem milagres ou acreditar que tudo é um milagre. Para mim, tudo é um milagre. Tudo é um milagre. A minha existência aqui agora, a permissão de eu estar viva, de eu ter passado por tantas coisas e continuar aqui, me transformando, renascendo, todo santo dia igual uma fênix faz, e ajudar as outras pessoas nesse processo de autotransformação, evolução, autoconhecimento e cura, é um milagre por si só. Eu por diversas vezes me deparei com a morte cara a cara, frente a frente, por muitas vezes, muitas vezes. É bizarro isso, porque quando eu paro para pensar hoje nos meus 42 anos, o quanto que eu já vivi, eu vivi muito, fui muito precoce. Então, desde muito cedo, a minha vida começou muito cedo, né? Tudo para mim foi mais cedo. Então, às vezes, quando eu paro para refletir, e a gente tem que fazer isso com uma certa frequência, a reflexão sobre a nossa vida, ela tem que ser feita com frequência. Com frequência. Muitas vezes a gente se pega estagnado, parado em alguma situação, é porque não está fazendo esse exercício, essa autoanálise de reflexão. Isso é muito importante, muito, muito, muito. É onde a gente ativa o nosso neocórtex frontal, que é o 6º chakra e o 7º coronário, que tem, né, ligação com o quê? Com a nossa conexão divina. Então, trabalhar esse autoconhecimento, essa autorreflexão através de uma autoanálise pessoal da história de vocês, assim, diariamente, é muito importante. Isso é um processo curativo. Bom, quando eu me pego para refletir, eu digo até com questão de diversas curas que eu mesma ativei em mim na minha jornada. Eu fui diagnosticada com uma doença rara, autoimune, progressiva, degenerativa, muito cedo. Para diagnosticar essa doença foram uns 7 anos. E eu sofri demais até diagnosticar, eu fui diagnosticada, como diz a minha médica, a grande doutora Ana Beatriz Cordeiro, reumatologista, aqui de São Paulo. Ela fala que a doença, que a autoimune, geralmente ela que se apresenta, ela traz o nome e o sobrenome dela, e geralmente em situações que já estão muito críticas. Porque infelizmente é complicado falar
da abordagem da medicina hoje em dia, tradicional ali, né? Você tem convênio, tem que passar em diversos médicos, são vários especialistas, só que o ser humano, o indivíduo, ele é um ser humano integrado, né? As diversas esferas conversam e falam entre si. Não se... O médico não olha mais para o paciente, não toca, é 5 minutos, o que você quer, o que você está fazendo aqui, tasca ali um monte de remédio, e aí o exame realmente tem que investigar, mas depois quem que vai reunir? Aí você passa nesse médico, naquele médico, quando a doença autoimune se manifestou e ativou outras 6, eu tenho 7 diagnósticos de doença autoimune, tá? E a doença vem como cura, tá? Quem tem virgem e peixes forte no mapa, meu sol é em virgem, na cúspide da 9 com a 10, né? Então a doença, né? E o caminho, a casa 9 vem falar da busca do autoconhecimento, da expansão de consciência. Então quanto mais eu me autoconheci, expandi o meu conhecimento, buscava, mais eu me curava. Por isso que eu ativei a cura em mim. Mas ativei através dessa médica que muito veio abrir minha cabeça, né, para buscar diversas outras questões que eu trazia desde a infância com a minha mãe, com a minha família, muito ligada à mãe, meu Nodo Norte é em Câncer, então, enfim. E o quanto daquilo que já estava cristalizado, já tinha petrificado, virado pedra e se manifestado no corpo físico, como doenças psicossomáticas autoimunes, né? É muito simbólico uma doença autoimune, né? É o seu organismo agredindo a si mesmo, o quanto que eu não me amava, o quanto que da mesma forma que eu fui rejeitada, eu me rejeitei, da mesma forma que eu fui abandonada, eu me abandonei, me conectei totalmente com a matéria. Um ascendente em Capricórnio, ele tá muito ligado a ser workaholic, a trabalhar, sucesso, realização. E sucesso e realização, presta atenção, sucesso não tem nada a ver com autossatisfação pessoal e felicidade. Geralmente eles vão em caminhos opostos, tá? Senão a gente não teria no mundo tantas pessoas aí teoricamente, sucesso, bem realizadas profissionalmente, dinheiro, fama, poder, viagem, carrão, tudo se drogando, se matando, se fazendo assim, né, aquelas diversas coisas que a gente sabe que acontece. Então, né, cheio de materialidade, vazio de espiritualidade, desconecta, gera uma crise, o indivíduo tem que ir para um despertar espiritual. Se ele não vai para um despertar espiritual, ele vai ficar no limbo. Que é assim que acontece, tá? É assim que acontece. Graças a Deus, para a gente poder, de fato, aí despertar a nossa consciência espiritual, os nossos corpos espirituais, porque é a nossa verdade. Cristo falava já quantos, sei lá, milênios atrás, né? Orai, vigiai, despertai. E é para isso que a gente tá aqui. É para isso que a gente tá aqui. Mas voltando ao assunto, quando você recebe um diagnóstico de uma doença degenerativa progressiva, e ainda na época, até diagnosticar, erraram muito o meu diagnóstico. Eu já estava na UTI quando eu fui realmente saber o que era, enfim. Erraram de me dar 6 meses de vida. E você vê aquilo na sua frente, você vê quanto questões superficiais da vida se tornam ínfimes, se tornam nada. Então coisas que eu dava tinha uma distorção de valores, isso me importava demais, isso, aquilo, tudo aquilo gritando. E foi ali que eu fui despertar. O começo do meu despertar para a espiritualidade, da minha busca, foi a partir dali. Mas depois realmente veio Noite Escura da Alma e a realidade bateu pesado num trânsito grande
de Plutão por Capricórnio, que a gente encerrou agora, e eu ainda tô pagando os últimos boletos dele. Confesso que esse ano foi um ano que eu pensei que eu não fosse chegar viva ao final dele, e tô aqui, como um milagre, né? Esse ano eu perdi minha gatinha, tive uma questão muito grave com a minha filha, que pra mim foi uma sensação, mais uma vez, de rejeição e perda, de umas questões bem profundas, né, relacionadas ao divórcio, ao pai dela. E agora, por último, desde que começou esse monte de eclipse, né, iniciou Peixes, Virgem, e os últimos agora em Libra e Áries, eclodiram diversas coisas que acho que foi a cereja do bolo desse ciclo, dessa primeira parte da minha vida, que era uma ilusão. Era uma ilusão. A doença vem para romper com as ilusões, né? Eu falo que até eu estava fazendo meu reiki, conversando até depois sobre isso, uma terapeuta, sobre como Kali se manifestou na minha vida, fazendo eu enfrentar meus maiores medos, para eu realmente dissolver todos os véus das ilusões que eu carregava ali. E realmente para despertar e trabalhar no sentido do espírito, a integração com a busca da purificação, né, das emoções, dos sentimentos, porque a gente tem uma grande confusão na espiritualidade. As pessoas acham que buscar espiritualidade é jogar luz nas suas sombras. Quem trabalha com espiritualidade e não vai buscar cura, né, psicoemocional, não vai se tratar, não vai sentar, fazer uma terapia, fazer realmente uma reforma íntima, olha, vai estar atraindo ali tudo quanto é assediador, obsessor, ele vai estar achando que está conversando, porque a gente sabe, o mundo espiritual é muito amplo, né, infinito, e a questão aqui de estar caminhando na terceira dimensão é o equilíbrio entre a matéria e o espírito, é uma harmonia. Então tem gente que vai para a espiritualidade e negligencia as emoções, os sentimentos, a saúde mental. Vai ficar doido, pode ter certeza absoluta. E a gente está com vários trânsitos aí bem sugestivos, né, de Saturno em Peixes. Logo ele vai fazer uma conjunções importantes, que ele vai encontrar Netuno em Peixes, e depois ele vai, né, para Áries, enfim. Olha, segure-se quem puder. Então quem já puder realmente procurar ajuda profissional, terapêutica, né, buscar saúde mental, cuidar da saúde mental, comece agora, porque a cobrança Saturno cobra, né? Saturno cobra, e eu posso dizer que, graças a Deus, nesse sentido, a minha reflexão, a minha autorreflexão é que realmente eu vou tirar nota 10, porque acho que todos os últimos movimentos foram bem significativos no sentido da minha evolução, mas que foi muito pesado, muito pesado, muito pesado. Se não fosse a espiritualidade, eu não conseguiria. Se não fosse eu buscar sempre me tratar, me cuidar, minha saúde mental e psicológica, né, e a espiritualidade ali me guiando, me amparando, me fortalecendo. Se a gente não ganhar força espiritual, gente, a gente não consegue andar nessa vida na Terra. Escutem isso, gravem isso, levem, tá? Se você não tiver fortalecimento espiritual, se você não buscar cuidar das suas, né, marés internas, suas emoções, você não consegue lidar com nada. E você não consegue seguir em direção ao seu nodo norte, por exemplo, que é o seu propósito, é o seu caminho evolutivo, é o degrau evolutivo que a gente veio galgar aqui nessa encarnação, né? Que é onde eu falo que o nodo norte, você tá me assistindo pela primeira vez, não sei, mas eu sou astróloga e taróloga, astróloga e psicoterapeuta junguiana. Então eu digo que buscar o ponto
aonde se encontra o nosso nodo norte, o signo e a casa, eu falo que ali o nosso livre-arbítrio não impele. Indiferentemente, todas as experiências dessa encarnação vão nos levar naquele sentido do nosso nodo norte, tá? E para tudo isso a gente precisa se comprometer com a saúde, desenvolver uma inteligência espiritual, uma inteligência emocional para lidar com tudo isso, tá? Mas de qualquer maneira, a gente nesse caminho, nessa jornada, a gente vivencia muitos milagres. Eu pelo menos vivencio milagres diariamente. Antes de mais nada, eu acredito em milagres. Eu acredito totalmente em milagres. E eu o tempo inteiro tô buscando entender, tô buscando me elevar, tô buscando me conectar a essas esferas superiores. Então eu vejo milagres sendo manifestado na minha vida e na vida de todos aqueles que passam aqui, eu falo que no meu consultório, tem um consultório aqui em São Paulo, então eu faço muito atendimento online, eu tenho pessoas do mundo inteiro, né, por causa do idioma também, eu fui preparada, então eu tenho uma lua em Sagitário, muitos planetas em Sagitário, eu trabalhei muito tempo com idioma, fui professora, tradutora, intérprete, trabalhei em editora Cambridge, enfim, mal eu sabia que já estava me preparando para continuidade que tá da minha missão de vida, que é a primeira parte da minha vida, antes do Nodo Norte estourar, né, ativar, foi nesse sentido, e a outra metade no que eu trabalho agora, e que para mim não é um trabalho, para mim é uma missão de vida, né, evolutiva. Mas enfim, o milagre ele acontece para quem acredita, para quem busca, para quem age e acima de tudo para quem tem fé. Então se a gente não tiver fé, agir, tomar consciência do que tem que ser melhorado, mudado, aperfeiçoado e refinado, se a gente não fizer a nossa parte, então a gente faz a nossa parte e o milagre acontece. E a nossa parte é ser a nossa melhor versão, em todos os sentidos. Isso que eu falo, mas fulano fez isso, fulano fez aquilo, ciclano fez aquilo, fulano não entende. E você pode ser o quê? Eu posso ser o melhor que eu posso ser. E aceitar de todo o meu coração que existem determinadas situações do nosso destino que a gente não pode... algumas estavam ali, que a gente tem uma lição e às vezes aquela lição não é só pra gente, a gente às vezes é um instrumento de lição na vida do outro, tá? De aprendizado na vida do outro também. A vida é plural, então tem muitas coisas acontecendo simultaneamente, mas a gente continuar acreditando, tendo fé, fazendo a nossa parte, buscando, através disso, desse trabalho árduo, os milagres se manifestam e as coisas acontecem. Então a gente nunca pode deixar de acreditar, de buscar, de evoluir, de melhorar, de entregar para a vida, para o outro, o nosso melhor. Não é sobre o outro, gente, é sobre a gente. Sempre, sempre. Tem que colocar isso na cabeça. Mas eu sou educada com fulano e fulano não é comigo e não sei o que. Vamos entender uma coisa? Se você está sendo educado, você está agindo na intenção de só ser educado, esperando que o outro seja com você, então é porque você não é educado. Ponto. A resposta, a reação, o ímpeto do outro não pode mudar quem você é em essência. Nunca. Isso é você. É sobre isso. É um vídeo de reflexão, espero que tenha levado alguma luz, compartilha, diz para mim nos comentários o que você acha. E o que mais vocês gostariam de ver aqui no Livro de Ser. Namastê.